Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tem fama de ser um verdadeiro labirinto, né? Os tributos no Brasil. Mas calma, a ideia aqui é bem diferente. A gente vai criar um mapa claro e direto, começando do básico, para descomplicar essa estrutura de uma vez por todas. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? A complexidade é real, não dá para negar, só que por baixo de todas as camadas existe uma lógica. E o nosso objetivo aqui é exatamente este: montar essa base, esse alicerce, para que todo mundo consiga entender como as peças se encaixam. Ok, então vamos lá. Para entender qualquer sistema, a gente tem que começar pela definição mais fundamental de todas. Antes de se perder em siglas e alíquotas, vamos primeiro entender o que é a peça central de todo esse quebra-cabeça. E tá aí, essa é a definição oficial direto do Código Tributário Nacional. A palavra mais importante aqui é compulsória. Isso quer dizer que tributo não é opcional, sabe? É a nossa contribuição obrigatória para financiar tudo que o Estado faz. Saúde, segurança, educação e um ponto muito importante. Tributo não é multa, não é uma punição. É simplesmente a regra do jogo para viver em sociedade. Pensa assim, toda relação de tributo tem dois lados, dois personagens. De um lado tem o sujeito ativo, que é o governo, ou seja, quem tem o poder de cobrar. E do outro, o sujeito passivo, que somos nós, né? As pessoas e as empresas, que têm a obrigação de pagar. É uma relação bem direta, toda definida por lei. Beleza, a gente já sabe o que é um tributo e quem são os envolvidos. A próxima pergunta lógica é: mas para onde vai esse dinheiro? No Brasil, essa tarefa de cobrar é dividida. E é essa divisão que a gente vai ver agora. Essa aqui é a melhor analogia para visualizar a estrutura. É como se existissem três cofrinhos diferentes. Cada nível de governo, federal, estadual e municipal, tem a sua própria lista de tributos que pode criar e arrecadar. E claro, cada cofrinho serve para pagar contas diferentes. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só, a União, o governo federal fica com impostos mais amplos, como o imposto de renda. Os estados cuidam de outros que são vitais para a economia, tipo o ICMS. E os municípios ficam com aqueles mais próximos do nosso dia a dia, como o IPTU da nossa casa e o ISS dos serviços que a gente contrata. Essa tabela é basicamente o mapa de quem cobra o quê. Certo. Agora a coisa fica um pouquinho mais detalhada. A palavra tributo, na verdade, é um termo meio genérico, um guarda-chuva. Debaixo dele existem 5 categorias, ou espécies, como o pessoal do direito chama. E cada uma delas tem uma razão de existir bem específica. Vamos passar por cada um deles. Primeiro, os impostos. O dinheiro deles vai para um caixa geral, para pagar saúde, segurança, coisas para todo mundo, sem uma contrapartida direta e imediata. Depois vem as taxas, que são o oposto. Elas são pagas por um serviço específico que a pessoa usa, como a coleta de lixo. Aí temos as contribuições de melhoria, que acontecem quando uma obra pública, tipo um asfalto novo, valoriza um imóvel particular. Existem também os empréstimos compulsórios, bem mais raros, que só podem ser criados em situações extremas, como uma guerra. E por fim, as contribuições que já têm um destino carimbado, como o INSS, que vai direto para financiar a Previdência. Ok, já vimos bastante teoria. Que tal a gente trazer tudo isso para a vida real? Para sentir como isso funciona no dia a dia, vamos focar em 2 impostos que movimentam muito a economia e que afetam praticamente todas as empresas e consumidores. Aqui está a grande diferença. O ICMS incide sobre produtos, sobre a circulação de mercadorias, e quem cobra é o Estado. Já o ISS, o nome já entrega, é sobre serviços, é o imposto que incide no trabalho de um consultor, no conserto de um eletrônico, e quem arrecada é o município. Basicamente, um é sobre o que e o outro é sobre quem faz. Simples assim. Agora, vamos dar um zoom no ICMS. Ele tem uma característica muito particular que é a chave para entender boa parte da complexidade tributária no Brasil. A própria lei diz, ele é não cumulativo. Mas o que isso quer dizer na prática? Exatamente. Ser não cumulativo serve para evitar uma coisa chamada efeito cascata. É quando o imposto é cobrado em cima de imposto a cada etapa da cadeia. Com esse sistema, o imposto que foi pago na etapa anterior vira um crédito. Desse jeito, a empresa só paga o imposto referente ao valor que ela de fato agregou ao produto. Para deixar isso super claro, não tem nada melhor que um exemplo prático. Vamos imaginar uma loja de roupas. Ela compra camisetas de um fornecedor e depois vende essas camisetas para os clientes. Vamos acompanhar o caminho do ICMS nessa operação simples. Primeiro passo: a loja vendeu as camisetas. Essa venda gerou um imposto total de R$ 28,80. Esse valor é o débito fiscal da empresa.
É o valor que, em princípio, ela deve para o governo do estado por causa das vendas que fez. Mas calma, lembra que a loja teve que comprar essas camisetas de alguém antes de vender? Nessa compra, ela também pagou ICMS. E esse valor, de R$ 12, vira um crédito para ela. É como se fosse um vale-imposto que ela pode usar para abater da dívida dela. E aí, a conta final fica muito simples. O cálculo é só pegar o total de débitos das vendas e diminuir o total de créditos das compras. O resultado, então, é R$ 16,80. A empresa não vai pagar os R$ 28,80 inteiros, de jeito nenhum. Ela paga só a diferença, que é justamente o imposto sobre o valor que ela agregou ao vender a camiseta mais caro do que comprou. Essa é a mágica da não cumulatividade. E para fechar todo o ciclo, depois de fazer essa conta, é assim que o pagamento acontece de verdade. Esse documento, a famosa GARI, é a guia que a empresa usa para repassar aqueles R$ 16,80 para os cofres do Estado. Da teoria à prática, o processo é esse. Bom, chegando ao final dessa nossa análise, é importante juntar todas as peças. Entender essa estrutura básica é como ter um mapa em mãos. Ele pode não mostrar cada ruazinha, mas com certeza mostra as avenidas principais e como elas se conectam. Então, vamos recapitular os pontos essenciais. Primeiro, tributos são obrigatórios e bancam o funcionamento do país. Segundo, quem arrecada se divide em 3: União, Estados e municípios. Terceiro, tributa um gênero que tem 5 espécies diferentes. Quarto, no nosso dia a dia, ICMS para produtos e ISS para serviços são os grandes protagonistas. E o mais importante, com essa base, a complexidade toda começa a fazer muito mais sentido. Olha, deu para ver que, por trás de toda a fama de complicado, existe uma ordem, uma lógica. A jornada para entender o sistema tributário é longa, claro, mas começar com essa fundação muda completamente o jogo. A questão que fica agora é, com essa base construída, qual será a próxima parte desse universo que desperta mais curiosidade para ser explorada? Obrigado pela companhia.